Opa, boa tarde a todos. Vamos começar mais um Nós Urbanos com o nosso querido professor Rogério Braga, urbanista. Bem, na semana passada nós iniciamos uma conversa, né, em que nós aproximamos a discussão das aglomerações urbanas, né, dentro de uma discussão mais da formação histórica, mas também uma discussão mais técnica. E chegamos numa discussão mais regional, né, que seria uma discussão pegando só um instante, pegando alguns pontos específicos, né, de uma maneira um pouco mais aprofundada a região do Vale do Aço, né, e acabou que nossa live teve uma duração aí de um pouco mais de uma hora. Opa, Alô, professor Rogério Braga. Opa, professor Rogério. Alô, Jejeca. pronto aí. Opa, ô Jejeca. Tudo bom? Pô, cara, você tá conseguindo me ver e me ouvir? Tô, Tá normal. normal? Ó, vamos fazer o seguinte: se por acaso a internet estiver ruim, você me avisa, tá bom? Tá ok. Se a imagem estiver ruim e tal, que eu estou utilizando o Wi-Fi aqui, mas aí que coisa eu passo para os dados móveis. Tá, Fechado? tá bom, tá normal. Beleza. E aí, Rogério, como é que você tá, cara? Tudo Tá certo? bom. E você? Beleza, cara. Obrigado Quase por ter. acostumando com esse negócio, essa conversa, assim. É isso aí, cara. Estamos. Aos pouquinhos a gente aprende, né, Jack? É, E aí, Esdras? O Everton, beleza, pessoal? deixa eu tentar pôr aqui no computador para ver se eu acompanho, porque pelo telefone é muito pequenininho de ver isso. Mas olha só, Jack, eu estava começando a falar aqui agora há pouco que nós tivemos, dentro do Nós Urbanos, dentro da nossa proposta, né, nós tivemos uma conversa inicial falando sobre as aglomerações urbanas, quase uma introdução, né, de uma maneira Sim, bem ampla. E no encontro, né, na nossa conversa na semana passada, a gente aproximou um pouco essa discussão, aproximou mais de uma aquilo que diz respeito, né, regionalmente, e trouxemos para próximo da realidade do Vale do Aço, mas utilizando o Vale do Aço como mote para nós discutirmos outras partes do Brasil também, e tal, né? é, E aí nossa conversa se estendeu aí por uma hora e pouco, e decidimos fazer uma segunda live como uma continuação daquela primeira, né, que aproxima de uma discussão mais regional. E, e aí, estamos aí, né, Jeca? Na terceira live, na terceira Nós Urbanos, e fazendo uma extensão da segunda, né? Uma discussão mais regional, e é isso aí. E aí, como é que você tá, Jeca? Conta pra gente aí. Tudo certo? ah, tudo bom, cara. Esse negócio de pandemia que não acaba nunca, mas aí nunca virou coisa normal também, né? Isso aí. Ó, eu vou de café, cara. É, eu tava querendo era comer, mas aí não dava tempo, tá cedo ainda, né? Hum, olha só. Rogério, então, cara, é, na semana passada, quando nós estávamos falando sobre uma discussão da aglomeração urbana, dos desdobramentos dessas aglomerações e tal, nós tratamos muito nós fizemos uma abordagem histórica. A gente criou uma plataforma, vamos dizer assim, mais histórica para discutirmos esse processo de formação. Falamos de um período anterior à chegada do homem branco, vamos dizer assim, falando sobre quase que a gente chegou a tratar dessas questões dos índios, depois falamos como que começou a acontecer uma exploração, que foi um processo de urbanização, o primeiro processo de urbanização, né, no Brasil, mas a gente focou um pouco mais no estado de Minas Gerais, e fomos falando dos vários ciclos de exploração daqui, né, do Brasil e tal, até chegarmos numa discussão mais próximas da nossa realidade aqui, de Minas, com a linha férrea, as siderúrgicas e por aí vai. Né? Foi um pouco
essa abordagem. Eu sugiro, Rogério, você continua me ouvindo bem? De vez em quando a sua imagem trava, mas eu acho que é a minha internet. Até perguntar para o pessoal que está assistindo aí, está conseguindo ver a gente normalmente, está travando, como é que está aí? Tem um. Para quem está assistindo, está normal? Pra mim tá normal, o tempo todo, não deu nenhuma travada, hora nenhuma, né? Ah, Esse é um beleza. tempo muito doido, né? Porque tem que. É, não, é só porque teve uma vez, eu até comentei com você, uma vez que eu fiz uma live com o Lucas, né, o Lucão que está na Irlanda, eu passei a live inteira com a minha imagem travada e só escutando a minha voz. E eu acho que ele foi muito perspicaz, porque ele optou por não me contar, porque ele achava que eu iria cancelar a live. E aí a gente Mas ficou ele ficou duas falando horas, que não a gente ficou duas tinha. horas conversando, com eu com uma fotografia e ele, Ah, entendi. ele em Travou a movimento, imagem. né? Porque aquelas Travou. suas primeiras lives eu ouvia, não olhei assim, eu olhava rapidinho, mas eu estava trabalhando, aí eu deixava o som tocando. Então vai ver, eu também nem percebi. Não, mas tá tudo certo. O seu tá travando, a sua imagem trava um pouquinho para mim, depois volta ao normal. Ó, o Everton falou que tá tudo certo. Então, maravilha. Vocês estão ouvindo bem também, né, pessoal? Bem, Esse jeito é bem esquisito, né? Porque assim, mas não sei, cada jeito é de um jeito. Esse do Instagram, por exemplo, você não pode consultar nada, não pode falar nada, então a gente acaba falando muito livremente. Fala o que vem na sim, cabeça, sim. que a gente consegue lembrar e tal. Quando você faz com mais preparação, mais condição e tal, você nem tem o direito de falar besteira, porque, é, enfim, preparou. Aqui não tem jeito de não falar besteira, mas sei lá, a gente Sim, sim. Aqui é quase uma conversa de boteco, né, Gégé? que é muito bom, muito bom. Sim, concordo, eu gosto também. É ótimo. É aquele negócio que Rogério, surge. olha só. Ah, Então, rapaz, eu até falei com você brevemente, assim, de uma sugestão que eu acho que seria interessante se a gente pegasse aquilo que a gente discutiu nas duas primeiras lives, utilizasse como suporte, naturalmente, mas que nessa conversa de hoje a gente desse continuidade a essa discussão da formação da nossa região e como que, como a gente tinha falado, né, como que de certa forma se assemelha com outras partes do Brasil, ou também falando sobre as suas especificidades e tal. Mas eu acho que seria bem interessante se a gente entrasse na sequência numa discussão que apontasse para frente, sabe? Uma discussão que abordasse um pouco a discussão do planejamento urbano, falássemos, enquanto planejamento, então, que vocações, se é que existem vocações, ou se essas vocações podem ser construídas, né, por nós, profissionais e profissionais técnicos da área de arquitetura e urbanismo, de planejamento urbano e tal, e pela própria população também, né? Para entrarmos um pouco numa discussão que é também propositiva. Eu acho que isso pode ser produtivo, vamos dizer assim, sim. nesse debate dessa segunda live e hoje com essa terceira, né? É lógico que está completamente aberto, mas eu acho fenomenal nós termos essa oportunidade, nós que estamos aqui assistindo, temos a oportunidade de termos o professor Rogério Braga aqui conversando com a gente, porque o professor Rogério Braga é um dos responsáveis pela elaboração do PDDI, no Plano de Desenvolvimento Integrado, não é isso? É o Plano Diretor de Plano diretor Desenvolvimento de Integrado da região metropolitana do Vale do Aço. Então, assim, além de todos os outros trabalhos que o professor já fez, tanto lecionando, ou seja, no meio acadêmico, também como arquiteto e urbanista, desenvolvendo projetos de altíssimo gabarito para várias partes do Brasil, até fora do Brasil, né, Rogério? Conheço vários projetos fora do país também. E, e aí, é, aqui na região também, uma grande parcela de contribuição na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, ou seja, a gente está falando de uma aglomeração urbana e, mais do que isso, já apontando para frente, para o futuro, né, cara? Então, acho que seria muito legal se você nos desse a oportunidade de conhecermos também um pouquinho sobre dessa abordagem, né?
Então, essa plataforma histórica, falando sobre as vocações que diz respeito a uma estrutura, uma infraestrutura, uma cultura, uma economia e por aí vai, né? E depois, e as vocações que a gente pode construir também, né? Como cidades criativas e outros desdobramentos possíveis. E, novamente, né, só enfatizando, e na sequência talvez a gente apontar um pouco para o futuro aí. Bora? Agora, Você concorda? eu acho que quando a gente fala de urbanismo, a gente acaba falando de tudo, porque é uma coisa cheia de lados, né? Mas acaba falando de tudo no Sim. sentido de assim, o processo é muito parecido, apesar de ser peculiar a cada lugar, o jeito que as coisas acontecem é muito parecido sempre, né? Desde o começo dos tempos, aí os condicionantes são mais ou menos os mesmos. Quer dizer, não é que eles sejam os mesmos o tempo todo, mas eles são. É fácil de falar de um lugar e assim acabar falando de outros, usando um lugar como exemplo, o que acontece num lugar, pelo menos o processo serve muito de exemplo sempre. E no Sim. Brasil, especificamente, a gente tem um problema de planejamento urbano e regional, principalmente nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, né? Anos, parece até que porque a gente nunca teve um planejamento, é, não é que a gente nunca teve, eu acho que a gente foi meio pego de surpresa, né? Que é um erro de planejamento, você não está preparado porque não conseguir saber que isso ia acontecer. Porque a urbanização foi muito rápida. Ela, até a definição de urbanização é um negócio meio complicado. Costuma-se dizer que a diferença de o que é urbanização é quando você deixa de ser rural, né? Assim, e isso não é necessariamente territorial nem espacial, é um modo de vida que deixa de ser rural para ser um modo de vida urbano. E isso aconteceu muito rápido no Brasil. E, e num processo meio. O Brasil é grande, então o processo foi grande. Muita gente que deixa aquele modo de vida rural, eu acho sempre bem entre aspas esses termos, assim, para passar a viver em cidades. E, e aí isso é um problema dessas últimas décadas, principalmente na década de 60, 70 para cá. Isso acontece um furacão no Brasil inteiro. O Brasil antes era aquele negócio, aquela definição que tinha antigamente, que você tem uma cidade e tem um interior. Né? E o Brasil tinha poucas cidades, muito interior e poucas cidades. E aí, num período de umas 4 décadas, sei lá, essas cidades cresceram muito, então a gente teve primeiro aquela primeira fase da urbanização em que todo mundo corre para a cidade, né? Que eu peguei isso na minha adolescência, assim. O povo do Nordeste mudando para São Paulo, porque no Nordeste Sim. não tinha o que fazer, e São Paulo era uma grande metrópole, uma maravilha e tal. E numa primeira fase foi isso, assim, todo mundo do interior larga tudo e vai morar numa grande cidade. E no Brasil você tinha poucas grandes cidades. Daí, muito rapidamente, também começou a acontecer um espalhamento assim, por causa da hierarquização, porque as grandes cidades, as poucas grandes cidades que a gente tinha, é, Uhum. continuaram grandes, continuaram sendo as primeiras, mas aí apareceram outras grandes cidades e que o cara. Eu fico imaginando assim, um migrante meio assim, vou para São Paulo, não, vou para Fortaleza mesmo, que está mais perto e é tão grande quanto. Mas isso pipocou grandes cidades também. E aí, numa outra Sim. fase, eu estou falando isso de cabeça também, sem ter um pensamento estruturado sobre isso, sem me basear em nenhuma teoria, começou a acontecer o que a gente vive já há uns 20 anos, que as cidades médias também viraram grandes. O grande crescimento do Brasil desde os últimos 20, 30 anos, não acontece tanto nas grandes cidades quanto acontece nas médias. Então, o Uhum. que acontece é um grande espalhamento da história. Você antes tinha um grande interior e poucas pequenas grandes cidades. Aí você passou a ter muitas grandes cidades. Depois você passou a ter médias cidades e essas médias foram ficando grandes também. Então, que a gente tem um povoamento, uma ocupação
muito mais espalhado e esse modo de vida urbano se espalhando cada vez mais. Uhum. De modo que, de uma certa O maneira, espalhamento. a urbanização chegou no rural. Em vez de, não foi o que houve uma assim, não foi o rural que sumiu, abandonou tudo, largou a enxada e foi viver na cidade. De certa maneira, Uhum. isso aconteceu num período inicial, mas logo depois a cidade parece um vírus, né? Essa história da urbanização se esparramou muito e com Sim, tecnologia, outras coisas que vão muito além dessa análise só de localização, é sim. possível, como é agora, né? É muito possível viver no interiorzão com altas tecnologias urbanas e com todas as facilidades de tecnologia, foi incluindo assim, o carro também, o avião, o transporte, não é só a internet, não, porque você se movimenta. Quando eu cresci, Uhum. minha família ficava na estrada, entre o Rio, São Paulo e tal, e esse eixo, a gente demorava um dia de viagem, né? E os tempos que a gente demora para viajar hoje são muito menores. A gente vive reclama dos engarrafamentos e tudo e tal, mas a mobilidade física e espacial aumentou também muito. Então, eu acho, pensando nisso, assim, o que aconteceu não foi o interior que invadiu a cidade, foi a cidade que invadiu o interior. E esse espalhamento sempre causa uma dificuldade de entendimento, porque antes você tinha uma coisa grande, aí você olhava para ela e falou, oh, aquilo ali é grande, o resto não precisa ver, que não interessa, o pequeno. Sim, E aí quando essa coisa grande, você olha em volta e em vez de ver uma ou outra coisa que se destacam, você vê coisas demais, grandes demais, tudo meio parecido, você fica pensando assim, pô, piorou, né? A gente tinha uma grande cidade e ela não é mais grande porque sim, agora ela é igual a gente. A gente tinha um grande interior e ele não é mais o que era, porque agora a gente não vê mais. Quer dizer, bagunçou tudo, aí ficou difícil de entender. E eu acho que isso é uma sim, visão positiva. A gente está, isso é um sinal de progresso. A estatística talvez mude, o número talvez mude, a fotografia talvez mude, mas quando você pensa naquela história da evolução, toda hora eu estou voltando no Charles Darwin, né? A sim, bagunça se espalha, né? A expansão é um fator. Aí você tem a diversidade que se espalha nessa expansão. A gente ocupa mais espaço e esse espaço é mais diverso. Você não tem mais uhum, aquelas poucas coisas que você conhece. Você tem um monte de coisa que você nem sabe o que é. E a velocidade disso aumenta. Então, foi o que aconteceu com a urbanização, espalhou, bagunçou, variou, ocupou muito espaço e aconteceu muito rápido. Acho até lógico que ninguém esteja sim, entendendo mais nada. sim. É engraçado, Rogério. Isso é a nossa É, vida. sim, sim. Tem uma questão que é interessante, né? Assim, essas aglomerações urbanas, elas existem vários motivos de existir, né? Existem motivos referentes a alguma reserva natural de interesse econômico que vira um polo gerador de tráfego, né? Existem questões que são meramente a uma proximidade com um eixo importante, né? Existem questões de parcelamento em si, de grandes fazendas, você até citou isso da última vez, ou seja, um empreendimento, né? Então são várias questões, né? São várias, vamos dizer assim, motivos para que cidades elas possam surgir, né? É, no nosso caso especificamente aqui, como é que você enxerga isso? E como é que você enxerga essa questão da formação? Como é que se deu essas formações? Assim, historicamente, a gente tem um desdobramento que vem de recursos minerais, pedras preciosas e coisas do tipo, né? São algumas cidades, e depois foram surgindo outras por vários outros motivos. Você poderia abordar um pouco isso aí pra gente? É, tem vários motivos, que é aquilo que eu falei, assim, as peculiaridades de cada lugar assim, são sempre diferentes, peculiares àquele lugar. O que acontece ali não é igual ao que Sim. acontece nos outros. Mas tem muita coisa em comum. E aí tem todos esses motivos: recursos minerais, geomorfologia favorável, lugares quentes, que é bom para plantar, que não dá para plantar, Uhum. lugares frios, mil motivos diferentes.
E com esse aumento que eu tinha falado, uma coisa que acontece, que era aquilo que eu estava falando, a gente olha, não entende nada, então lamenta, fala assim, nossa, é difícil de entender. O Vale do Aço especificamente, mas acontece muito isso no Brasil inteiro, aquilo que eu tinha falado, antes você via uma coisa grande, falando assim, o grande motivo é aquela grande empresa, aquele grande recurso, como o Sim. ouro, o café, o açúcar e tal. Mas quando acontece essa explosão, você olha em volta e tá lá o café, tá lá o açúcar, tá lá o ouro, tá lá um pouco de tudo, e aí você fica meio assim, mas não tem nada que se destaque, né? Não é que nem escola de samba, que vem um destaque no meio daquela confusão. O que aconteceu e que o Vale do Aço representa isso é que não tem nada que se destaque. Que não é por causa do ouro, não é por causa disso, não é por causa daquilo. Você teve Sim. fases diferentes, tem uma fase como o tal processo de sempre da evolução da economia, né? Você passa da fase extrativa para a fase de beneficiamento, depois para a fase de comércio, trocas e tal. Aconteceu isso. No começo era o ouro em Minas Gerais, né? E o ouro diminui, então a corrida, o ouro diminui, aparece os diamantes, aí também diminui e tal, e o povo vai se esparramando, porque enquanto o cara se ocupa de uma coisa que chama muita atenção, tipo ouro, diamantes, Uhum. ele precisa comer, viver, e isso acaba criando a tal infraestrutura urbana. A aglomeração começa a se tornar sustentável. Porque você chega lá para fazer alguma coisa e tem que comer, viver, dormir, descansar, trabalhar e tal, tem que ter essas condições. Aí, uma vez que essas coisas estão estabelecidas, né, você já tem onde dormir, já tem o que comer e tal, então você passa a ter a possibilidade de fazer outras coisas. E aí esses Uhum. ciclos vão evoluindo justamente por causa disso. E você, para evoluir, pensa em fazer outras coisas. Né? Chega lá e fala, Sim. mesmo nos ciclos mais, no ciclo do ouro, por exemplo, eu acho que você pode imaginar isso tranquilamente. Chegou um cara lá que falou assim, não levo jeito para essa vida de garimpeiro não, mas eu vou vender vou criar uns porquinhos, umas galinhas aqui, vou vender galinha para esses garimpeiros que não tem tempo de criar galinha. E para aquele cara isso é ouro, né? E ele vai fundando Uhum. essa cidade sem querer, porque cada um faz uma coisa e tal, e você vai criando essa sustentabilidade que permite mudar de vida. Enquanto a gente tiver uma ou outra, ou várias dessas opções para poder desdobrar, a gente tem sustentabilidade, você tem o que fazer, tem para que lado você consegue se virar e tal. Isso no Brasil especificamente também assim, é Sim. muito vasto, muito rico. O fato da urbanização ser tardia, aquilo que a gente falou, Uhum. o Vale do Aço é uma urbanização tardia, é uma ocupação tardia, uma urbanização mais tardia ainda, faz com que tudo esteja por ser feito. Então, quando você compara a civilização brasileira, qualquer pedaço dela com a civilização Uhum. europeia ou algumas outras civilizações, a gente está muito novinho, é um bebezinho, muita coisa não foi Uhum. feita, né? E aí precisa fazer. E para Sim. isso que está lá disponível. Você pode inventar mil coisas, criar galinha e tal, qualquer novidade dessa. Assim, acabou uma coisa, você tem a outra para fazer. Com o avanço da tecnologia, com esse avanço da expansão, com tudo isso, então você ganha mais possibilidades de se virar ainda. Que eu Sim. sempre caio nesse raciocínio, qual é o grande erro, então? O grande erro é ficar pensando como no passado. E o cara, o que ele pode fazer? Nada, chorar, falar, poxa, que pena, eu queria que fosse como antigamente, o livro era tão romântico, a gente chega lá em Ouro Preto e cai ouro na cabeça da gente e tal. É uma vida desgraçada, difícil para burro, uma confusão danada. O que Sim. realmente é bom é que a gente vai estabelecendo essa civilização, Uhum. essa tal organização que se torna sustentável, que vai dando mais segurança, que vai permitindo que todo mundo viva bem junto, porque um faz uma coisa, o outro faz outra, todo mundo se segura e tal. E aí, Sim. o Vale do Aço, por não ter nada muito destacado e ter muito ainda por desenvolver, eu vejo uma sustentabilidade muito grande nisso. Você já tem uma infraestrutura que foi feita
Sim. pelos motivos iniciais. Né? Fizeram a estrada de ferro, por exemplo, que é a grande infraestrutura do Vale do Rio Doce, que era para pegar o minério de ferro, o minério. Não é uma estrada de ferro feita para vender coisas de fazenda, como acho que na live anterior eu falei da estrada da Bahia Minas, do Teófilo Otoni, né, que era uma coisa meio assim de vamos pegar, tem a terra, então ele chamou um monte de imigrantes, né, chineses, Uhum. europeus, então, toma essa terra aí, planta, faz o que der aí, que a terra de terra está aqui para levar para vender. No interior de São Paulo, teve uma porção de estrada de ferro para café, para né, na Zona da Mata, no Rio de Janeiro, nos Espírito muito, Sim. muito gasto em estrada de ferro, foram para transportar alguma coisa também extrativa. Em Minas, no Vale do Rio Uhum. Doce, não, foi para tirar minério de ferro. E nunca, praticamente nunca, essa estrada de ferro teve lugar para carregar grãos, por exemplo, né, frutas, e é uma carga Uhum. muito mais delicada, né? Assim, o minério Sim. taca lá e ele que se vira, Então, quanto quebrar sim. melhor e tal fruta, não. Aí a gente tem essa grande infraestrutura que foi feita, foram feitas as infraestruturas viárias, rodovias, até as cidades foram feitas, né? Para ao longo desse Sim, eixo sim. que ia do minério para o porto e do porto de volta também, foram aparecendo essas cidades que têm 50, Uhum. 70, 80 anos. São cidades que É, esse, também esse é são até um novas. ponto que eu queria. Quando eu estava até falando agora há pouco sobre esses processos de aglomeração que se dá por vários motivos, uma das coisas são aglomerações que acontecem como forma de exploração de um determinado, sei lá, fonte, de recursos econômicos e tal, 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 é um dos pontos, né? Mas o que chama atenção é que, na maior parte das vezes, isso acontece de uma maneira muito desordenada, né? No Brasil, especificamente, isso é muito comum, principalmente nas rodovias, né? Você vai É, passando pelas rodovias, a gente percebe uma desordenação muito grande, né? É, não sei se é por falta de fiscalização, ou seja, de um território, uma determinada região que deixa de ser assistida pelos órgãos competentes, mas eu acho assim, eu vou levar até para uma discussão, Gegé, que eu não sei como é que você gostaria de tratar ela não, mas tem uma coisa que eu acho interessante. Eu estava conversando com um cara que estava fazendo um doutorado um tempo atrás na área de urbanismo, e o doutorado dele era contra uma discussão do campo da fenomenologia no urbanismo. E ele falava que a discussão fenomenológica estava estragando o urbanismo. É como se a gente estivesse discutindo assim. Aí vão lá, né, para as pessoas que talvez não saibam muito bem o que eu estou falando, e talvez nem eu saiba muito bem, mas vão lá. A fenomenologia é muito mais o campo de uma experiência empírica ali, do usuário, a escala do usuário, né, e tal, de pensarmos o planejamento muito mais assim, de como que eu me comporto ali naquele lugar e como que eu enquanto corpo naquele lugar, na escala do usuário, na escala de uma pessoa, né? Como é que acontece o meu diálogo com as outras pessoas, com as residências, com a rua, com os e tal. E esse cara, ele estava mostrando como que o macroplanejamento, que seria aquele um planejamento urbanístico moderno, né, modernista, das grandes vias e tal, 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 eles garantem muito mais uma qualidade futura do que a discussão fenomenológica, que está muito mais atenta ao microplanejamento, a essa experiência do usuário no local, e que o macroplanejamento traz um melhor resultado no final do que o microplanejamento que ignora o macro, que ignora aquela vista e análise completa do território e tenta ficar pensando as coisas de uma maneira um pouco mais minuciosa e quase liberal, que deixa as pessoas meio que atuarem ali, transformando aos pouquinhos, mas mais pensado com a experiência na escala do usuário, né? Sem ser numa escala macro. Bem, Diego, eu sei que eu estou colocando uma bomba na sua mão, mas essa conversa que eu tive com esse cara, um urbanista, que estava em Belo Horizonte na época, me deixou muito curioso, porque eu sou muito sensível a essa experiência local, seria de um microplanejamento, mas também sou muito atento a essa discussão do macroplanejamento. Na verdade, eu acho que as duas coisas juntas deveriam ser casadas, né? Mas como é que você enxerga isso? Por exemplo, aqui na região do Vale do Aço, a gente teve um eu macroplanejamento, acho mais especificamente em Patinga.
para ser mais exato, Claro, não é Ipatinga aquilo que eu estava passou falando. por A um evolução é planejamento e uma ordenar. ordenação absurda, assim, né? Traçada milimetricamente e numa escala macro, né? Das vias largas, os bairros setorizados e aquela coisa toda. Essa ordenação ela permanece até hoje com algumas transformações. Mas existem outros lugares que isso não acontece, né? É, como é que você enxerga isso, Jajé? Eu não sei nem se você entendeu o que eu quis dizer, cara, mas vamos lá. Opa. Ele nunca é pré-estabelecido. Alô, Rogério? Como é que pode esse planejamento urbano o futuro e não deixou tudo pronto? Nunca vai ser, né? Porque nem teria um desperdício de recursos, assim, que eu vivo dando esse exemplo. Se fosse assim, se a internet deu uma travada, mas ela vai e volta. Se fosse Bem, assim, a não, é gente ia porque fazer eu estação acabei de de receber um metrô. telefonema, desculpa. Não pode ser isso. Aí, se fosse assim, num lugar em que não tem nada, você ia fazer estação de metrô, hospital, mesmo que não tenha gente, mesmo que não tenha linha, né? E aí seria um desperdício de recursos. Basicamente, o ordenamento vai ser identificado e vai se autoconstruindo, né? É uma evolução. No começo é uma guerra mesmo. Você chega dando tiro, cacetada, tal, quem puder. E aí isso é uma característica da evolução, o pessoal começa a achar assim, vamos parar de brigar porque tem que organizar essa bagunça aqui. Todas essas maneiras de começar uma polarização começaram meio sem lei, uma esculhambação e tal. E aí, espera aí, vamos organizar a bagunça, alguém vai ser o xerife, vamos ter uma lei, vamos ter uma ordem, vamos criar ordem. E aí essa ordem vai se organizando, vai se estabelecendo, vai rolando e tal. Um outro fator, assim, eu acho que isso é sempre uma explicação, a minha visão da fenomenologia é, é que você se preocupa com o fenômeno, e não com a autoridade, não com o documento, não com as propriedades daquele fenômeno. Que é o que eu sempre falo em materiais, por exemplo. Uma coisa é a carteirinha de um elemento químico, assim, funde a tantos graus, tem isso, tem aquilo, aquelas propriedades e tal. A outra coisa é como é que ele se comporta. E aí, quando você aprende o fenômeno e não o dado, quando você passa a prestar atenção no que acontece, naquilo que está acontecendo, você desce muito mais a raiz de como que as coisas acontecem. E aí, eventualmente, você não precisa saber o dado. Que, por exemplo, em materiais, se você aprender como é que derrete chocolate, você aprende, é o mesmo processo, o fenômeno é o mesmo para derreter aço, por exemplo, e outras coisas, a fundição. Então, você presta atenção em fenômenos, em processos, em coisas acontecendo. E você, não é que você desdenha e larga para lá, mas é que o processo anterior, o outro, por oposição, seria aquele em que você decoraria uma enciclopédia. Assim. Eu tenho essas informações, esses dados, esses nomes, essas propriedades, é isso que rege o mundo. E aí a fenomenologia é você falar aqui, presta atenção em como que as coisas estão acontecendo, que fenômenos estão acontecendo, porque assim você consegue dar conta daquilo, independente do nome, da carteira de identidade, do documento, da informação que for. E isso são dois lados da coisa. Assim, o planejamento urbano, evidentemente, isso é importante, você saber o que está acontecendo, qual é o processo, qual é o fenômeno, mas você também não pode tirar o olho da carteira de identidade daquilo, não, porque tem uma porção de informação ali quantitativas, objetivas, que interessam, Uhum. até para você entender fenômeno. E aquilo que a gente começou a falar, como o planejamento no Brasil é avacalhado. Avacalhado, não estou xingando à toa aí. Assim, porque o desenvolvimento é mais recente, começou tarde, e então e foi parecendo um furacão, então não deu tempo da gente entender isso muito claramente, e aí todo mundo fica meio perdido. Assim, né? E aí, por causa disso, tem gente estudando coisas e reclamando de tudo. Ah, a culpa é da fenomenologia. Eu não acho que é assim, depende da maneira que você. Uma coisa que eu acho que é ruim é isso. Teve uma explosão,
teve uma expansão, teve uma diversidade, teve um monte de coisa. Aí isso dificulta, mas também o que adianta você reclamar disso, né? Você não pode botar a Uhum, culpa nisso. Ó, tá tendo um furacão aqui, eu estou no meio do furacão, então não dá para eu fazer nada, eu vou. Inclusive, uhum, é uma maneira de sobreviver, que é a história do niilismo, de várias dessas teorias em que você fala, pô, tá tão difícil de entender o mundo que eu vou ficar quieto, parado, e larga, uhum. deixa as coisas acontecerem, que enquanto eu perco tempo tentando entender, não consigo resolver, não consigo fazer nada, e o mundo está rolando mesmo, eu fico na minha aqui, fingindo de estátua, Sim. é uma boa maneira eu, uma vez eu pensei em escrever um negócio assim, 10 dicas idiotas para planejamento urbano. Uma é essa, Ah, não faça nada, não sabe fazer, tá perdido, né? Então fica na sua que o mundo vai se desenvolver. Aí tem os prós e os contras. O que isso tem de ruim? Tem de ruim que você está desperdiçando seus potenciais, sua vida e tal, mas é uma opção. Você pode sim. fica parado e deixa os outros fazerem as coisas. É até covarde, né? Mas é uma maneira de viver. Outra é aquela que você Sim, volta sim. no Assim como passado. uma floresta se regenera ou que vai ocupando uma cidade abandonada, por exemplo, né? Depende É do ponto de verdade. vista como é É, que isso é bom ou ruim, né? Assim, é lógico exatamente. que algumas pessoas podem achar que isso é muito legal, né? Que a gente É estava uma ocupando aquela opção. área, Muita não gente é? acha legal, os dois lados das coisas, né? Tem gente que acha legal ser niilista, não vou fazer nada, não quero saber de nada, você planta aqui e pronto. É uma opção, e às vezes válida, depende da situação, a gente não pode julgar ninguém, porque às vezes o cara tomou aquela decisão e sei lá que motivos que ele teve, eu não posso ficar, eu posso xingar ele de covarde assim, do meu lado, assim, falar, você é um idiota, covarde, mas sei lá, preciso respeitar a opção do cara, vai ver, foi o que deu para fazer e foi o melhor que ele fez. Acontece muito Uhum. de ser o melhor que acontece para o cara, ele opta por aquilo e faz. Tem a outra opção que eu acho muito válida ultimamente, que é voltar para o passado, que é tranquilíssima. Né? Aquela história que a gente até falou na primeira, na segunda live, assim, não está entendendo o mundo, vai morar em Piedade do Paraupeba, lá é um mundo tem não sei quantas pessoas tem lá, umas 500 a 1.000 pessoas, uma comunidade bonitinha, pequenininha, que existe desde 1750, no final do século XVIII, tem uma igreja tal, tem umas casas coloniais e tudo, e se você precisar de leite, você grita, o vizinho aparece e tal. Aí você voltando para o passado, lá não tem esses problemas do engarrafamento, do ladrão, da confusão urbana toda. Mas, em compensação, assim, é uma vida até agradável, tem um lado bom também e tal. O cara que vai morar nesses lugares abre mão. Um dia ele está lá naquela vida tranquila e tal, e fala, poxa, eu queria comprar um iPhone novo aí, e com os R$ 200 que eu estou fazendo aqui, criando galinha e plantando alface, para viver aqui está uma maravilha, mas para comprar um iPhone não vai dar. Aí esse cara é capaz de procurar emprego em Belo Horizonte e tal. Isso, Para mas ter um ele, iPhone. se o futuro está difícil, volta para o passado, que o passado está aí, ele não foi embora, não Sim, morreu, sim. plenamente viável, possível, uma opção de vida. E a gente está cheio disso. Né? Assim, aqui em volta, tudo, a gente tem essa opção. Sim, sim. E ainda é possível ter um iPhone lá. Está cheio de gente fazendo essa migração. A Sim. desmetropolização é isso. O cara que estava vindo para a metrópole, chega na metrópole, se pegar o Vale do Aço como exemplo, tem Mesquita, essa cidade. Mesquita, por exemplo, era uma cidade de. Era o polo, né? O fórum de Ipatinga ficava lá, tudo e tal. Aí o cara sai de lá e vai morar em Ipatinga. Até hoje tem gente fazendo isso. Deve ter uns. Ipatinga tem 70 e poucos anos, mas pode ter feito isso na década de 60, na década de 70, e, se ele, e ainda está fazendo isso até hoje, quando ele bate em Ipatinga, ele fica assustado. Mas, nossa senhora, o preço de um apartamento de 15 metros quadrados é um absurdo. E onde é que eu vou matar minhas galinhas? Onde que eu vou fazer um frango ao molho pardo? Não tem nem lugar aqui nessa porcaria e tal. Aí ele dá um passo atrás, que é a desmetropolização. A metropolização é que foi todo mundo para lá, todo mundo junto, aquele baile de carnaval, Sim, mas umas sim. pessoas não estou gostando. Assim, minhas raízes são outras e tal. Mas eu também não vou voltar
para Mesquita. Aí ele volta para Santana do Paraíso, ele dá um passo atrás, aqui, Uhum. em vez de comprar um apartamento de 15 metros quadrados, eu vou comprar um lote de 500, fazer uma casa, dá para matar galinha, dá para criar galinha, dá para passear, sei Sim. lá. Aí essa é aquilo que a gente tinha falado no começo, essa expansão acontece para todo lado. E acontece que lá em Mesquita também, você vê a quantidade de novos empreendimentos que abrem em Mesquita, fábricas de cerveja, fábricas de tem uma indústria farmacêutica. É um cara que a gente antes estava lamentando, poxa, mas ele largou a enxada, foi estudar e trabalhar num grande centro. Aí esse cara volta e abre uma indústria farmacêutica lá. Né? Por que ele faz isso? Porque ele tinha saído. Porque se ele ficasse lá com a enxada na mão, nem tinha mais o que capinar e fez muito Uhum. bem. E alguns não voltam. Alguns até nem param naquele centro, vão para outro e tal. Nessa mistura toda a gente está crescendo, a gente está fazendo essa tal evolução que, por um lado, os níveis abaixo, quando você olha, assim, você fala, quem é um grande milionário no Brasil? Tinha meia dúzia de milionários. Aí você olha agora, se pegar da década de 50, sei lá, para cá, tinha meia dúzia de grandes cidades, meia dúzia de grandes indústrias, meia dúzia de grandes milionários, tudo era pouco. E você olhava e você fala, quantas marcas de carro tem no Brasil em 1960, quantas opções que eu tenho para comprar carro, tudo era pouco. Quando você olha agora, você não sabe mais nem quem é milionário, nem o que é carro ou deixa de ser carro, nem o que é isso, nem o que é aquilo. E aí parece que o mundo piorou. Nossa, mas que merda, não tem mais milionário, não tem os milionários como antigamente, não tem umas cidades como antigamente, não tem isso, não tem aquilo. Tem é demais. E tem de tudo quanto é tipo. E isso tá para todo lado. Né? E aí Sim. muita gente fica se lamentando por uns motivos meio assim. A nostalgia, o lamento da nostalgia. Tem uma coisa meio assim. Você lamenta porque ao mesmo tempo você tem saudade, mas aquela história assim, que a gente estava falando do niilismo, de voltar para o passado, o mundo está andando. A gente, principalmente quem trabalha com planejamento, eu acho que você não pode se omitir. Você não pode fugir disso, não pode correr. Porque é a sua vida, você trabalha com planejamento. Até para fazer essa opção de mudar para uma cidadezinha pequena ou ou para resolver ser niilista, é bom entender o processo, né? Uhum. Analisar, Uhum. entender, e aí você faz essa sua opção. Eu vou, que muita gente está fazendo, vou vender tudo que eu tenho aqui nessa grande cidade, enjoei, chega, com essa grana eu volto lá para uma cidade tranquila e com essa grana lá eu Uhum. compro uma vida maravilhosa, vou levar uma vida Sim. boa. Isso não seria possível se o cara não tivesse saído de lá, não tivesse vindo para cá para ele poder voltar e fazer o tal plano. E hoje isso está cada vez mais fácil, né? Você, É. por causa daquele avanço tecnológico, inclusive da mobilidade, você pode muito bem ir morar na tal da vilazinha e 2, 3 dias por Sim. semana você vai na cidade É grande, engraçado. É pode interessantíssimo isso. Se a gente for falar historicamente, fazer uma linha cronológica assim, Ipatinga está muito próximo daquilo que o meio acadêmico estuda como se fosse de uma maneira mais genérica, vamos dizer assim, né? Eu falo de um processo de evolução, o automóvel a partir de 1905 surgindo e tomando as cidades, as ruas começando a ser pensadas para os automóveis e, né? E aí a gente começa a ter um processo aí de urbanização das cidades em que os veículos automotores eles se transformam nos atores principais, vamos dizer assim, e e aí as cidades, assim, o filé da cidade, que nós temos, vamos imaginar assim, nós temos as propriedades privadas, as casas, os prédios, os comércios e tal, e as pessoas transitam por esses eixos aí, que são o espaço público, né? As vias e tal, mas que a maior porcentagem disso sempre foi tomado pelos automóveis. É muito interessante o que você está falando, Gegega, porque chegou um ponto que as cidades começaram a chegar no processo de saturação, né? No mundo inteiro. Os grandes centros, no processo lá que você falou de metropolização,
Metropolização não, você falou de um outro nome. Mas Desmetropolização. mas nesse início, né, de metropolização, as pessoas indo para esses grandes centros, os veículos tomando esses espaços todos e tal, até o momento que as pessoas começam a se perguntar se aquilo ali era qualidade de vida, né? Isso é muito louco de pensar. E aí as pessoas começam a deixar esses grandes centros, essas aglomerações agora super densas, e começam a procurar morar na periferia dessas regiões, dessas aglomerações, né? E aí começam a buscar morar no novo loteamento, num condomínio fechado e tal. E aí agora na direção contrária de novo, começando a entrar na cidade, mas agora com uma visão dentro daquela coisa do novo urbanismo, de um urbanismo sustentável, uma discussão sobre bem, dentro dessas novas visões, hoje é muito interessante como que o mundo inteiro vem mudando a hierarquia, né? Que antes era o automóvel lá em cima e tal, o pedestre estava ficando lá embaixo, né? Junto com o ciclista, não tinha vias e tal. E como é que a gente está invertendo, né? Agora, de novo, na pirâmide, assim, tem uma tendência, uma pressão para que agora as calçadas sejam largas. Ou você elimina rua ou elimina veículos automotores na rua e deixa só calçada, ou você deixa uma rua super estreitinha para que os carros possam passar, né? Tem todo um processo. Ipatinga e a região metropolitana do Vale do Aço está muito acostumada com automóvel, né? Com veículo particular, até mesmo porque o desenho urbano dela dificulta outras formas de deslocamento, como bicicletas e tal, né? É, porque Mas a gente está passando por um é o processo ordenamento interessante do também, né? passado. Naquela época que fizeram, boa parte da cidade é planejada, mas não ela toda. Né? Não teve esse planejamento prévio. Era o ordenamento necessário, né? Foi encomendado. Vamos fazer uma grande Sim. indústria que não estão precisando de fazer isso, tá? E projetar aquilo que era necessário naquela época. Mas aquilo que eu estou falando da evolução, que é a grande missão de planejamento urbano, é lembrar da tudo muda o tempo todo no mundo. É música, é filosofia do século XVIII, até diante, né, dos gregos. Mas assim, tudo muda o tempo todo no mundo. Até aí, beleza. E eu acho incrível que até hoje alguém não entenda isso. Fica esperando que algum. Não, eu não quero que mude e tal. Não tem jeito. Se não mudar é morrer. E está tudo mudando muito. Aí vírgula, e cada vez mais rápido. Aí sim, o problema piorou. Né? Tem gente que ainda não se conforma, ainda não entendeu que tudo muda sem parar. Quando você põe esse vírgula e cada vez mais rápido, esse cada vez mais rápido está ficando mais difícil do que a dinâmica, a impermanência das coisas era um problema. Estou Uhum. falando que é um pensamento do século XVIII, mas enfim, é um pensamento grego. Os filósofos gregos já falavam isso, né, que nada é do jeito que você pensou que fosse, tal, tudo muda. Aí, eles não estavam muito preocupados com essa velocidade que a gente está agora. A velocidade é tão grande que não dá tempo nem de entender o que está mudando. E em termos de urbanização, isso acontece demais. Mas é, um dos problemas que eu acho, já que você estava falando assim, vamos falar, estamos usando o Vale do Aço como exemplo, que quando acontece isso que está acontecendo, que houve esse movimento, foi para lá, foi para cá, e agora esse movimento quase que se generaliza, todos os tipos de ocupação, todos os tipos de aglomeração estão aí, tem por motivos minerais, tem por motivos agricultura. Você vê que quando a gente pensa nas regiões do Brasil, tem as regiões. Se pensar só em Minas Gerais, que é um bom retrato do Brasil, assim, tem regiões muito agrícolas, a vocação é o agronegócio, tem regiões muito industriais, regiões muito de indústrias básicas, assim, fazer um beneficiamento básico, que é o caso do Vale do Aço. Tem lugares em que fazem beneficiamento secundário, terciário, fábricas de tecido, tem comércio, tem de tudo. E aí, como esse movimento esparramou geral, e está difícil de entender, parece aquela coisa que quando as formigas estão andando tudo organizadinho, chega
alguém bagunça o formigueiro, elas parecem meio perdidas por um tempo. O grande problema que isso causa é uma demanda de infraestrutura, porque esse interior não tinha nada, estava lá naquela vida tranquila. Quando o desenvolvimento começa a ir para lá, e esse povo todo fica para lá e para cá, que nem a gente estava dando um exemplo. Tem o cara que resolveu ir morar em Mesquita, voltou para lá, e vai abrir uma indústria farmacêutica lá. Tem o cara que ficou no meio do Uhum. caminho, pensando no paraíso, por exemplo. Mas isso não está falando de uma estrada, qualquer outra estrada. Você pode falar disso em termos de Belo Oriente, de Açucena, de Paba, de para todas as estradas que a gente pegar, Antônio Dias, enfim, o processo é muito parecido. E aí você tem hoje Sim. uma quantidade, um crescimento acontecendo nessas cidades. Às vezes o crescimento não é de território, porque a cidade que era grande, acontece, é um bom, Mesquita é um bom exemplo. O povo vai embora. Então a cidade tinha 30 mil habitantes, passa a ter 5 mil. A infraestrutura urbana dela começa a sobrar. Tudo que Uhum. faltava para 30 mil pessoas, para 5 mil já dá e sobra e tal. Mas aí quando vem o cara e abre a indústria farmacêutica lá, não é que a cidade precisa crescer, diminuir e tal. É que a infraestrutura não é só terreno, estrada, rua, carro e tal. A infraestrutura é internet, eletricidade e Uhum. mil outras coisas que já não são mais tão territorialistas assim, né? A produtividade não depende mais da terra, a indústria farmacêutica é uma indústria bem sofisticada, assim, pequena, em pouco espaço, você consegue fazer aquilo. Mas tem a indústria da internet, que aconteceu na região de Vassoura, de Valença, umas cidades que só tinha caixa d'água no meio das montanhas e que fica no meio do caminho entre Rio e São Paulo. E que por causa dos grandes reservatórios, que são água para fornecer para Rio e São Paulo, descobriram que lá dá para fazer internet muito boa. Você bota antena no alto do morro, a internet vai por cima da água e chega a qualquer lugar. Andar de carro lá é difícil. Dá umas voltas nessas manchas de água, mas pega a internet Sim. muito bem. Aí o que se implantou lá? Uma indústria de internet. O cara que era do Rio ou de São Paulo, vamos ficar lá. Lá a internet é muito melhor, qualquer coisa a gente chega no Rio, qualquer coisa a gente chega em São Paulo. Então esse tipo de coisa demanda infraestruturas, cria uma demanda de infraestrutura específica. Em alguns casos você se aproveita. Assim, pô, tem uma vantagem aqui, eu vou ficar Sim. por aqui. Inclusive, um dos definidores do que é desmetropolização é isso, é que o cara não precisa das dificuldades que estão no grande polo, mas também não quer ficar no pequeno polo. Aí ele dá um passo para trás e acha ali algum lugar onde o terreno é mais barato, tem mais mão de obra, tem uma porção de vantagem que serve para ele. Isso aumenta Uhum. aquela diversidade que eu falei. Você está tendo desenvolvimentos meio doidos para todo lado. Abre coisas que você não imaginaria que Uhum. poderia abrir naquela cidade e está lá, funcionando, dando certo. Enquanto isso, até aí, enquanto a gente está nas coisas que já tem, que a gente encontra, fala, ó, tem uma condição boa aqui, vamos implantar aqui, até aí é bom. Mas isso gera uma necessidade de infraestrutura para todo lado, porque vai precisar de um hospital. Assim, você conseguiu fazer lá a indústria que você queria, toda esquisita, diferente e tal, Uhum. mas uma Uhum. hora o povo pega uma doença lá. Aí não tem hospital. Aí você vai ter que ir no grande centro para procurar o hospital. Aí a estrada não dá conta. Aí você vai ver que a infraestrutura que a gente. A lógica brasileira era de concentração de infraestrutura. Enquanto está todo mundo indo para. A Constituição brasileira fala isso, o Estatuto da Cidade fala isso, todos falam para você aumentar o adensamento, que é a lógica Sim. de onde tem muita gente. Então você pega assim, na Avenida Paulista, tem muito dinheiro, muita gente, muita infraestrutura, muito tudo. Lá vale a pena fazer um hospital, porque tudo que você fizer lá vai ser usado por Uhum. muita gente. Em GG, eu Mesquita, até te perguntar uma coisa. Não, Mesquita até não sobre isso. precisa fazer um Essa hospital. região nossa, por exemplo, você está falando sobre saúde, mas eu vou puxar para um outro tema, mas é dentro da mesma abordagem. Ceasa, por exemplo. A nossa É, região, que é uma região enorme, não possui um Ceasa. não tem produção, né? E não, é isso que eu ia te perguntar. É exatamente sobre isso. Por exemplo, a gente tem uma região enorme que alimenta muita gente,
mas as pessoas têm que buscar os produtos muitas vezes em Belo Horizonte, Betim, coisas do tipo, né? E a gente tem aqui um raio considerável que poderia atender essa região, que pega até João Molevade, a pessoa poderia optar por vir para esse polo aqui, né? João Molevade, Caratinga, Governador Valadares e tal, ou seja, essa região metropolitana do Vale do Aço teria esse potencial. Aí a minha pergunta é, você acha que o SEASA que incentivaria a produção e a produtividade agropecuária ou coisas do tipo, é, ou não? Eu acho que o Ou. certo seria ter vários pequenos CEASAs, porque é uma região cheia de polarizações. Inclusive algumas com esse talento. A região de Caratinga, né, é uma região de mais produção, Valadares um pouco, mas o Vale do Aço não tem produção Uhum, para vender no Ceasa, não tem o que vender nesse Ceasa lá. E se você vai ter que ter um Ceasa só para você continuar indo buscar as coisas nos Ceasas de outros lugares, para botar lá na banquinha, para ver se aparece alguém, então não vale a pena ter um Ceasa. Você leva direto para o supermercado, que é o que fazem hoje em dia. Essas uhum, supermercados são distribuidores de mercadoria. Mas eu acho que o que valeria a pena nesses lugares todos é você ter pequenos ceados, mais ou menos como você já tem um perto de Caratinga, em Valadares, em Caratinga, em Itabira, em Monlevade. Itabira, sim, Monlevade, Santa Bárbara, Barão de tudo Cocais, bem. Bela Vista de Minas, Uhum. Nova Era, por Mas exemplo, não seria, deveria ter um a ceado. gente seria descentralizado, né? Em termos de logística, É, ele talvez não trouxesse a eficiência dessas coisas ficarem concentradas num local, em que você é um vai mercado. lá e você compra laranja e também compra né, sei lá, o ovo, né? É aquilo que eu estava falando. Assim, o grande problema é como é que você providencia infraestrutura se agora está todo mundo que nem formiga perdida, andando para todo lado e fazendo de tudo. E cobrando Sim. de tudo, exigências e tal. Aí não é só o SEASA, não é só o hospital, não é só a estrada, você vai ter demanda para uma opção de coisa. Tem um lado que a infraestrutura está se descentralizando também, né? A gente vê claramente que a infraestrutura centralizada não dá mais conta. Então, essas grandes Uhum. empresas, assim, a Copasa, a CEMIG, elas tinham monopólio, né? Tinha uma lei que dizia: ó, você não pode fazer uma Uhum. usina hidrelétrica, porque se você vai lá, que na sua fazenda tem toda a condição que deveria, poderia, teria clientela, seria ótimo. Então, mas se você fizer isso, você esculhamba com a CEMIG. Então, você não pode Uhum. causar um prejuízo na CEMIG. Aí tinha uma lei monopolista, que a CEMIG controla esse negócio. Se ela vai fazer uma grande hidrelétrica num lugar, vai fazer uma rede de distribuição, não pode ter um Zé Mané ali que fala: opa, peraí, aqui eu vendo mais barato. Aí, esse monopólio a gente sempre teve. Grandes empresas tomavam conta de grandes coisas. Claramente não deram conta do recado. Né? Os Uhum. grandes mecanismos de drenagem, de saneamento, de todo jeito que você quiser dividir, assim, vamos falar de lixo, vamos falar disso ou daquilo, todos. Esse grande mecanismo não deu certo. E aí o que aconteceu? As próprias empresas, já que eu falei da CNI, começaram a pedir ajuda. Pô, cara, por que você não bota um aquecedor solar? Por que você não bota um painel fotovoltaico? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Elas mesmas começaram a fazer Sim. isso. Tal. Não dá para ficar puxando o fio até lá num lugar, mas lá dá muito bem para fazer uma minizinha hidrelétrica. E você vê que essa tal espalhamento dividido aconteceu em todas as áreas. Abriu uma porção de mini usinas hidrelétricas para todo lado. Só que ela está Sim. dentro do sistema. Se você quiser botar uma placa fotovoltaica na sua casa, você tem que pedir permissão para a CEMIG. Né? Ou se quiser fazer uma solução de água tratada ou de esgoto, tem que Uhum. combinar isso com a Copasa, sei lá, Sim, sim. com É todos quase os como se assuntos. a gente Assim, tem uma tivesse ela como regra. sócia, né? Assim. Já havia uma defesa disso há muito tempo, assim, que essas empresas se limitassem, se preparassem muito mais para o licenciamento, para a organização, para o que virou essas agências, agência disso, agência daquilo, a ANAC, a agência de Uhum. internet, a ANEEL e tal. Que essas empresas, em vez de investir na expansão constante, que elas investissem no ordenamento, na estruturação, porque aí elas teriam um grande mercado e que elas iam
subdividir as coisas. Assim, você chama um cara, você quer ser meu empreiteiro, faz uma mini usina hidrelétrica aí e tal, bota a minha marca lá, uma franquia dessas coisas. Elas não quiseram fazer isso, porque elas tinham essa organização que a gente tinha, estatal, tecnocrata militar, que dizia assim, não, estou mandando, vai ser assim, está acabado. Aí, até o Uhum. jeito de elas abrirem o bico e pedirem ajuda, ainda é muito arrogante, ainda é muito assim, peraí, né, assim, não sei o quê, vai ter que ser no meu preço, do meu jeito, para manter meu cabide de emprego, para manter meu... E aí, mas isso já está acontecendo, claramente. Tem uma lojinha em cada esquina, dizendo, produza sua própria energia, faça isso, faça Sim, aquilo. E talvez, e para a gente, como arquitetos, em termos de urbanização, eu estou vendo o pessoal fazer um monte de projetos, assim, aqui no meu terreno tem uma água, vou furar um poço, vou fazer uma estação de tratamento de água mínima, uma mini estação e tal. E essas empresinhas de cada esquina, elas vão lá e licenciam para você, eles oferecem para você, faça isso, é meio caro até, né? Mas aí eles vêm com um esquema de financiamento. Assim, não, você vai gastar 100 mil para produzir sua sim, própria energia. Você fala, pô, não tem dinheiro nem para fazer minha casa, vou gastar 100 mil com isso. Eles falam, não, mas não tem problema, a Caixa te empresta esse dinheiro, você só assina isso aqui, e como que você vai sim, pagar isso? sim, Se você não fizesse isso, sua conta ia ser de 100 reais, mas fazendo isso, sua conta vai ser de 10. E aí você vai pagar 50 para o banco que te emprestou a grana para fazer aquele investimento. Então já está tudo mais. Eu protocolo para lá, faço trabalho de despachante para cá, organizo esse negócio todo. E esse cara que acabou de formar em engenharia elétrica e não sabia o que fazer da vida, porque ele não tem mais uma grande hidrelétrica para trabalhar, ele sim. abre uma lojinha dessa e está no mesmo mercado fazendo a mesma coisa. Eu nasci numa grande hidrelétrica. Meu pai trabalhava com essas obras de infraestrutura, meu avô também, e, e essas obras não existem mais. A obra, Sim. eu nasci em Paulo Afonso, quando a cidade de Paulo Afonso não existia, meu pai já estava construindo, já era a segunda ou a terceira, lá tem não sei quantas hidrelétricas, né? E aí fizeram a cidade, fizeram toda essa infraestrutura e tal. E isso é o que eu estava falando, que é o grande problema. Quando tudo se espalha, você tem demandas genéricas, que não, Entendi. tipo, aquilo que a gente estava falando, no hospital, água, luz, esgoto, telefone e tal. E que essas demandas não podem mais ser supridas por uma grande empresa que domina tudo, como se fosse um Deus. Então, Sim, sim, sim. também vai acontecer, já está acontecendo, um espalhamento desses serviços todos. E aí o papel de quem faz planejamento hoje é projetar isso. Assim, cada caso, cada projeto, cada loteamento, cada empreendimento imobiliário, a gente, eu sempre lembro disso, que um aluno me perguntou um dia, numa aula, eu estava falando dessas coisas, vou dar 10, até um tempo atrás, dava 10 pontos para quem fizesse medidas sustentáveis no projeto lá, tipo, para incentivar, porque o povo olhava para a minha cara e falava, vamos fazer feijão com arroz, mesmo que eu faça de ano, para que eles não ficam mexendo com essas coisas. Aí dava 10 pontos para incentivar, Aham. um o outro fazia. Depois passei a obrigar, assim, vai ter que fazer. Aí um aluno me perguntou assim, vem cá, essas coisas são opcionais, pô. Eu por que eu tenho que ser sustentável? Eu posso muito bem ser pé duro e tal. Não é opcional. Nunca foi. Pergunta para o homem das cavernas se ele tinha alguma moleza. Ele nunca teve. E aí o que ele fazia? Ele se virava. Aí a gente percorreu todo esse caminho evolutivo e tal, para, nesse meio do caminho, a grande empresa não dá mais conta, estava falando da CEMIG, vou continuar falando dela, ela não dá mais conta de fornecer energia para qualquer um de qualquer jeito, mas nunca foi embora todas aquelas soluções, a pequena usina hidrelétrica, coisas pequenininhas. Meu avô tinha uma usina hidrelétrica na fazenda, né? Porque não tinha outra opção, o cara tinha que ir lá e construir aquilo. Essas coisas não foram embora. Mas e Sim. também apareceu uma penca de soluções tecnológicas, a placa fotovoltaica, que na época que eu dava aula lá no Unileste, nas primeiras, eu falava, não use essa porcaria, isso é uma enganação desgraçada. E depois passou uns 10 anos, eu comecei a falar, usa sim, porque melhorou muito, ela melhorou de eficiência, de tudo, ela não é mais uma porcaria. E hoje, mais uns 10 anos para frente, ela é uma maravilha, assim, a ponto de você falar assim para o cara, não dependa da CEMIG, faça uma dessas, tem várias soluções, né? Pode ter energia eólica, pode ter uma Sim. subdivisão do... Eu lembro de um cara que fez um hotel, que falou assim,
maior despesa do hotel é o aquecimento de água, então você faz aquecedor solar, não precisa do sistema de produção de energia, você só esquenta a água. E você tem o sistema de energia no telhado também e tal, mas é outra coisa. Então você tem que dividir tudo. Aí, pra gente, eu vejo o projetista reclamando assim, pô, não estou gostando, complicou minha vida, agora eu tenho que entender de água, esgoto, telefone, luz e tal. Não é muito complicado. Assim, você tem as coisas do passado, tem especialista para todo lado e tem essas novidades tecnológicas. Até por isso que precisa do especialista, para te falar que Sim. essa marca é ruim e essa é boa. Eu comprei um bagulho que eu botava, um mini negócio assim, que pegava energia solar e não precisava de luz, né, para botar no jardim, e comprei de um amigo meu que falou para mim assim, isso que você está comprando é uma porcaria. Daí me mostrou o outro, falou, isso aqui custa 3 vezes mais caro. Eu olhei e falei, ah, mesmo uma porcaria, por que eu vou pagar 3 vezes mais? Ele disse, porque isso que você está levando é uma porcaria. Aí passou um tempo, eu voltei lá para reclamar. Pô, o negócio não dá para trocar isso, não dá para mexer naquilo. Eu te avisei, aquele era uma porcaria. E agora você quer levar do bom, né? Porque quando a coisa espalha, tudo fica mais difícil, a gente olha para o. Eu que não entendi, eu olhei para os dois e falei assim: que é isso, rapaz? Um negócio de R$ 50, outro é 300, me dá o de 50 mesmo. Aquelas economias porcas que além de gastar você joga fora e volta lá e compra o de 300. E aí você gasta mais do que teria gasto. Mas é por isso que esse mundo complexo, cada vez mais complexo, precisa de gente que trabalhe com planejamento organizando isso. Assim, o que, que pode? Em alguns Sim, projetos sim. pode ter água, em outros não vai ter. Em alguns vai ter que usar um grupo gerador, em outros talvez a energia eólica resolva 50% do problema. E aí tem que fazer essa composição. Fazer projeto ficou mais difícil, porque fazer tudo ficou mais complicado. Né? Aí você tem aquelas Uhum. opções, então não faça nada, ou muda para uma cidade do interior, faz o básico. Né? Mas eu acho que, no fundo, o grande problema é que a gente fica reclamando com saudade de um passado que já morreu. Assim, Sim. que Rogério, são deixa eu transparentes. até. Certo. Olha só, a gente tinha até falado da possibilidade de a gente conversar até às 19 horas, né? Já é É, 6h43. nossa, Vamos o fazer o tempo seguinte, passa cara, eu todo. queria ouvir um pouquinho. Eu até tinha falado um pouco no início da live que você é um dos responsáveis pela elaboração Estava do, falando do do Plano Diretor PDD, de Desenvolvimento Integrado do Vale do Aço, né? E eu acho interessante porque isso tudo que a gente conversou até agora mostra esse entendimento e dessa complexidade de coisas, né? Para nós pensarmos numa cidade é complexo, né? Pensarmos no diálogo de uma cidade com a outra também possui sua complexidade. Agora pensarmos numa região como um todo que envolve tantas variáveis aí, né? Para a gente compor essa equação que é, né? Que alimentaria mesmo esse plano, né? A gente sabe que precisa de pessoas de altíssimo gabarito para que isso possa ser feito, né? E você é uma das pessoas que participou, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi a elaboração desse plano de mobilidade urbana. Não sei se a gente conseguiria falar isso em 20 minutos e tal, mas né? Mas, até um pouco assim, na verdade, parece que foi dividido em algumas, não sei como é que eu poderia chamar, mas assim, é, pautou-se temáticas distintas. E eu não sei em que momento que essas coisas se cruzaram. Mas, tipo assim, mobilidade urbana era uma delas, e é, aí tinha os outros pontos, né? Conta um e pouquinho para mim, assim, pra gente, né? Um o pouco sobre cada processo, uma delas, se você quiser. Mas a minha maior curiosidade é em que momento que elas todas se cruzaram e aí gerou uma terceira informação, ou isso não aconteceu? Minas Gerais fez 2 PDDI, o de Belo Horizonte e o do Vale do Aço. O PDDI não, nunca tinha sido feito. E nesse meio Uhum. tempo, isso vem tudo desde a Constituição. Né? Assim, a Constituição de 88 mudou umas coisas, o Estatuto da Cidade é uma explicação de um ou dois, três artigos na Constituição falam do meio urbano, o Estatuto da Cidade destrincha aquilo, demorou 13 anos para ter aquela discussão toda,
E tem uma penca de discussões pendentes. Aí surgiu o Estatuto da Metrópole, que saiu em 2016, que é mais um desses desdobramentos da Constituição de 88. Foi feito o Estatuto da Cidade, uma dificuldade danada, aí demorou mais um tempão, ele acabou em 2001. Em 2016 só que saiu o Estatuto da Metrópole. Já a meio do caminho, o PDDI de Belo Horizonte já tinha sido encerrado e o do Vale do Aço estava se encerrando. E o Estatuto da Metrópole cria regras. Então, o que a gente vê é uma construção de uma estrutura de planejamento, que a gente até já teve algumas no Brasil. Eu peguei, quando eu me formei, comecei a trabalhar com a estrutura que parecia que era uma estrutura, porque ela era determinada por tecnocratas e militares. Era uma postura militar em que o militar falava assim: você entende disso? Então vou te colocar aqui como entendido disso, mas eu quero resultados. Era uma coisa muito objetiva, muito pouco filosófica, e acabou dando nessa tal atitude militar, assim, de vamos fazer e dane. Depois a gente para pensar. Aí teve um período muito grande que a gente ficou mais parado pensando do que fazendo, porque a gente viu que daquele jeito também não dava. A Constituição de 88 é isso: vamos reestruturar, vamos fazer essa estrutura, tijolo por Uhum. tijolo e tal. E aí havia já essa demanda, assim, vamos fazer um PDDI para grandes aglomerações urbanas. Em Minas Gerais, está começando a chover, assim, optaram por fazer só nas regiões metropolitanas decretadas, que eram Belo Horizonte e o Vale do Aço. E era meio exemplar, assim, vamos fazer e tal, fazendo o que dá. No meio desse processo, quando os PDDIs estavam acabando, o governo de Minas, especificamente no governo do, do Fernando Pimentel, houve uma Uhum. certa crítica assim: mas espera aí, a gente está fazendo planejamento para aglomerações urbanas metropolitanas, mas Minas Gerais tem uma opção de região, então houve um certo passo atrás. Assim. Olha, não adianta fazer PDDI, tem que fazer planos regionais. Vamos fazer planos para Montes Claros, para Juiz de Fora, para Uberaba e tal. Então houve uma certa... Pareceu que era uma desanimação, assim: esses PDDs perderam importância, mas não era isso. Era tal negócio: a gente está dando tiro para todo lado, tentando se virar no meio de um furacão. Então, eu acho válido também, porque realmente foi um erro. Não pensaram em fazer os planos regionais e foram direto nos planos metropolitanos, que cria muita demanda. Eu acho que o governo começou a ver isso. O PDDI do Vale do Aço, que era dividido, assim, para falar da estrutura dele, ele pegava o de Belo Horizonte e eles mandaram para a gente assim: esse aí é o plano, foi feito em Belo Horizonte. Mas a gente abre, isso está na Constituição do Estado de Minas Gerais. Os especialistas podem dizer o que eles acham. Então, o primeiro produto era um plano de trabalho, uma analisar. Assim, estão mandando fazer isso, mas a gente acha que deve fazer aquilo também. Então, foi feita uma reorganização metodológica. E aí foi feita uma proposta, que a gente que é daqui acha que deve ser feito isso assim, assim, assim. Aí esse primeiro produto tem que ser aprovado, se vocês concordam, muita gente... Houve uma grande briga no Vale do Aço, sendo muito curto e grosso. Um plano diretor, ele espacializa determinações, mas ele não cuida, ele não é um plano de saúde, de educação, ele não vai resolver o que fazer com saúde, com educação. Ele só fala assim: aqui vai precisar de um hospital, ali vai precisar de uma escola e tal. Então você põe no espaço essas demandas, mas você não resolve essas demandas. E os prefeitos exigiram isso. Não, mas espera aí, não vai ter diretrizes de educação, de escola? Tem, está lá o eixo de socioeconômico é para isso, mas ele não vai dar isso que vocês estão pedindo, não. Os grandes eixos que tinham uma demanda mais objetiva eram o ordenamento territorial, né, que o Caldeira era o coordenador, e mobilidade, que eu era o coordenador, porque esses efetivamente providenciariam essa, essa comunicação na espacialização. Vai ter escola, vai ter isso, vai ter aquilo, mas como é que você anda daqui para lá? Como você vai ou não vai? Era o eixo de mobilidade. O que pode construir Uhum. aquilo ali era o eixo de ordenamento. E a gente descobriu, não por causa do Vale do Aço, mas porque isso já não tinha dado certo em Belo Horizonte, que um outro grande eixo muito importante
era o que a gente chamou de arranjo institucional, que é sempre um problema em planejamento urbano. Quem que vai mandar nessa porcaria? Quem cria a regra, quem obedece a regra, quem é o empowerment, enforcement, esses termos. Assim. Quem cria a Sim, sim. regra, quem faz cumprir a regra, qual é a polícia que vai falar assim, ó, a lei é aqui, você cumpre ou não cumpre e tal. Se a gente tem uma instituição inexistente, porque os entes federativos são o Uhum, município, o Estado e a União. Não tem uhum. não tem como você mandar prender um prefeito metropolitano, porque não existe isso, né? E se Sim, você mandar prender um prefeito e não mandar o outro, pode ser uma ponte entre dois municípios, quem você manda uhum, prender? O governador? O sim. governador vai falar, não, isso é problema meu e tal. Aí a gente A tinha que agência metropolitana, a agência metropolitana entra em que nisso aí? a agência é o braço do governo que seria assim, o escritório do governo em cada regional dessas, como a gente só tem Uhum, duas regiões metropolitanas, só tem a agência do Vale do Aço e a agência de Belo Horizonte, e a do Vale do Aço tem dois cargos efetivos, que o tamanho é sim, uma diferença muito grande. Né? E, e a tal ideia que aconteceu no governo Pimentel, assim, mas espera aí, as outras regiões ficam como? Porque eles começaram a ver que os PDDIs estabeleciam uma lista de demandas. E quem é o responsável por isso? É o Estado de Minas Gerais. Aí o governador começa a se sentir meio acuado. Assim, mas como que eu vou dar uma ponte para esse lugar aqui e não dou para o outro e tal? Só porque está bem estruturado o planejamento, o outro não está, vamos fazer os planos dos outros. Nada disso avançou muito. Saiu o Estatuto da Metrópole, que criou uma regra que não era muito o que era esperado nos PDDI. Então, assim, esse PDDI vai virar só um diagnóstico. Você vai ter que transformar ele numa lei, que é o que chama PDUI, que o de Belo Horizonte está sendo feito, o do Vale do Aço está sendo discutido. Então, isso sim. desarranja o serviço que estava em andamento. Por um lado, você perde importância, porque você tem que cuidar de Montes Claros, Uberaba, Juiz de Fora também. Por outro lado, tudo aquilo que estava sendo feito, e são dois lados desse negócio. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo, a gente estava falando, não vai dar para fazer nada disso. Não adianta eu criar uma determinação assim, faça uma ponte aqui. A gente não tem nenhum plano, nem como diagnóstico, aquilo não é um bom diagnóstico. Você precisa fazer Sim. umas demandas muito mais localizadas e muito mais estruturadas para ter uma possibilidade assim, de discutir aquilo, porque aquilo Uhum, vai demorar uhum. 20, o horizonte do PDD era de 20 anos. Mas quando Quais a gente são os. começou a falar de Ah, coisas, tipo, para saneamento, não tem como planejar uma estação de tratamento de esgoto e para 20 quando anos. começou, hein, Rogério? Quando começou o de Belo Horizonte e quando começou o do Vale do Aço, hein? O de Belo Horizonte acabou em 2014, oficialmente. O do Vale do Aço começou em 2014, oficialmente. A gente já Ok. tinha feito alguns estudos antes sobre a estrutura da região metropolitana, que incluiria Ipaba, Mesquita e Belo Oriente na região metropolitana, que É eram tudo muito recente, né? Eu IBES, falo assim, na verdade, Ipaba e a Belo Oriente. elaboração desses PDDIs, na verdade, serviu muito mais, foi muito mais escola do que Eu acho propriamente. que é a um- estruturação do planejamento, está sendo estruturado. sim, não, mas Isso eu falo foi assim, um problema que a gente viu. Para que a gente faz um planejamento se não tem sim, estrutura? Quem vai ler, sim. quem vai É entender, realmente quem vai surtiu cumprir? pouco efeito, na verdade, né? Ele, infelizmente, eu Não, falo eu assim, acho que ele a gente serviu para sabe. isso. Serve para uma pedagogia, né, em E pleno isso não é andamento. isso que eu ia falar agora. Eu falo assim, a gente sabe da complexidade, a gente sabe da importância, mas eu falo assim, ele não faz, infelizmente, eu trabalho hoje, inclusive, né, com gestão, né, pública e tal, e é pouco utilizado, infelizmente, talvez por esse Não acho caráter muito, mesmo, assim, não. de ter sido Não, batido eu um vi. martelo e Não, eu acho que é válido, cara. Eu trabalhei não, não tem em dúvida planos nenhuma. Eu falo diretores assim, e dá seria uma muito certa bom se desesperança. isso fosse mais, Mas se isso fosse mais empregado, mas na verdade as coisas ficam meio ele é empregado. obscuras. É, Então, assim, que eu estava falando dos planos diretores. Eu trabalhava no plano diretor, você vivencia aquele lugar ali durante um tempo, planeja um monte de coisa.
e sai dali meio desanimado. Ninguém vai ler essa porcaria. E se ler, não vai entender. E, então isso vai engavetar. Ou vai ficar na prateleira aí e tal. Só que aquilo é lei. Tem uma legislação ali. Então aquilo Sim, força um rearranjo, força o tal arranjo institucional. Então o prefeito, às vezes, o de Belo Oriente, por exemplo, quando eu fiz o primeiro plano diretor de Belo Oriente, não me lembro o ano, o pessoal mudou a prefeitura depois e eles ficavam indo lá no Unileste. Teve várias vezes umas reuniões que o cara chegava um novo governo e falava assim, olha aqui, nós resolvemos mudar uma coisa. A gente vai ter que fazer, por exemplo, o aeroporto, quando teve uma discussão de mudar o aeroporto, ele falou, vai ter o aeroporto aqui, então precisa mudar o plano diretor. Aí tinha umas reuniões, eu abria o plano, assim, olha aqui, na página tal, estava previsto que se fosse para ter aeroporto deveria ser aqui. Aí falou, oh, gente, é no mesmo lugar aqui. Não é à toa que estão discutindo sobre o mesmo lugar, pô. O plano está ali, ele obedece condições geomorfológicas, de mobilidade e tudo. Aí ele falou, sim. mas quanto você quer para mudar a lei, para adaptar, quanto é que custa? Ele falou, não precisa, cara, já está aqui e está com uma flexibilidade danada para vocês desdobrarem mais para frente, isso vai virar mudança de outras leis não dessas. Isso aconteceu várias vezes, eles apareciam todas as vezes e falavam isso. O PDDI de Belo Horizonte, trabalhei num pedaço pequeno que era sobre essa implantação, de como é que se implanta, porque o plano de mobilidade de Belo Horizonte, assim, o PDDI de mobilidade fala, temos que fazer um plano de mobilidade. Não adianta a gente soltar as regras aqui. Vamos primeiro fazer. E ele está sendo feito agora, está em pleno Sim. andamento. E, ele começou fazendo uma coisa muito inteligente, mas que na hora que a gente estava trabalhando nesses PDDI, a gente não percebia. O PDDI do Vale do Aço tem uma lista de obras de Belo Horizonte também tem. Precisamos disso. Quando começou a ser feito de Belo Horizonte, já fiz automático, porque eles pegaram e falaram aqui, está pedindo para fazer 1.000 obras aqui. Não tem a menor condição. A gente é um país pobre, está tudo abacalhado, não vai dar para fazer não. Vamos fazer o seguinte. Aí é um novo plano, como resposta daquele que fala assim, vou fazer uma lista do que dá para fazer. Aí eles caíram para uma lista de 300 obras. E dessas 300 obras, eles descobriram várias que já estavam até prontas. Assim, é uma estrada de terra, falta dar uma arrumada. Né? Pronto, não está, mas uma parte está ali. Sim. Descobriram obras que ninguém nem tinha pensado em fazer. O PDD de Belo Horizonte, por exemplo, esqueceu toda a região oeste, pensando, isso aí é velharia, Sabará, Caeté, uma montanhada, não adianta andar por aí não. É porque o modelo para andar ali são estradas apertadas, pequenas, montanhosas. Então, que largaram aquilo para lá. Aí esse novo plano de governo, peraí, esse é um modelo que está vivo há 500 anos funcionando aí. Então, é só uma questão de mudar o parâmetro anterior, de vamos fazer uma estrada assim, do modelo A, a gente vai ter que criar o modelo Uhum. B, o C, o D e tal. E acabaram fazendo um plano que diminuiu uns 10%. Em vez da lista de 1.000 obras, caiu para cento e poucas obras. Dessas cento e poucas, várias já estavam em andamento, já estavam andando, e várias eram extremamente necessárias. Eles fizeram um pente fino Uhum. danado naquilo. Esse pente fino não poderia acontecer se você não tivesse aquela base, um estudo anterior para poder ser crítico. Esse é o grande problema de arquitetura, né? Depois que a obra está Sim. pronta, você vai lá para o outro lado da rua e fala, eu teria feito melhor, eu tirava aquela janela ali, botava lá, e ficaria melhor e tal. Mas por que você Exatamente. É desse jeito. está de frente para uma estrutura pronta, montada, Uhum. coerente, com todos os pedaços, e com erros, com coisas que precisam ser mudadas e tal. E aí o papel é esse, assim, fizemos essa parede aqui, tira um tijolo, bota sempre em todos os planos diretores, algumas, eu lembro de umas cidades que a gente fez plano diretor, que era desanimador ir lá. Assim, porra, o que adianta ter plano Sim. diretor aqui? A cidade tipo, não sabia nada. E as pessoas perguntavam coisas para a gente, assim, e cara, você não deu uma solução para esse buraco que está aqui na frente da rua, não? Já se entende disso? E a gente falava, calma, pô. Assim, primeiro tem que ter uma estrutura, um planejamento, depois a gente cuida dos buracos, mas a urgência do prefeito era assim, mas eu preciso tapar o buraco, eu não vou ler essa porcariada aí não, tá? Aí acabava o plano diretor, passava um tempo, esses prefeitos ligavam e perguntavam assim, aqui, tem muita coisa lá naquele negócio, umas leis, a gente não está sabendo nem ler.
Você não tem um estagiário, um arquiteto, um engenheiro, alguém que você possa indicar para. Aí eu achava assim, pô, serviu para isso. Né? Umas cidades que não tinham sim, nada, contrataram um arquiteto e um engenheiro, que massa. traduziam aquilo para eles. E aí teve uma dessas Sim. cidades que um engenheiro me ligava para me xingar. Era, foi um engenheiro velhinho e um arquiteto novinho. E o engenheiro velhinho, ele me ligava para me xingar, assim, pô, estou vendo, ele não sabia abrir arquivo, ele falava, eu só uso AutoCAD. Aí eu tinha que ficar conversando com o cara, meio por e-mail, assim, Convertendo. abra Ah, aqui, fecha assim. E ele me criticava, você errou o nome dessa estrada aqui, esse plano é uma porcaria, você botou aqui o nome da estrada tal, na outra você nem botou nome e tal. Mas é por isso, cara, isso é um plano para você que está aí fazer o resto. A gente não tem como complementar isso. Eu vou botar cada galinheiro que tem nessa cidade nesse mapa aí, e aí é você que tem que fazer. Troca o nome da cidade, troca o nome da estrada. E aí esse velhinho depois foi ficando mais assim, porque o arquiteto, que era mais novo, ajudava ele e tal. Então, o velhinho me sim. mandava um e-mail perguntando uma coisa, eu respondia, e o arquiteto falava, nada, deixa, besteira, já resolvi, já fiz tudo aqui e tal. E esse é um ganho que você tem, porque se agora tem um mapa, lá não tinha mapa, o mapa era básico e tal, mas estava lá. E Sim. esse cara tocou esse mapa para frente. Então, Belo Horizonte, eu voltei a fazer o plano diretor em 2010, que aí ficou resumido ao distrito só o Perpétuo Socorro, em volta da Fenibre e tal. Não quiseram fazer os outros pedaços. Mas ele tinha a base anterior para usar e podia dar uma catapultada, assim, próximo espaço. E mesmo assim, me deu uma desesperança que 10 anos depois eles continuavam exigindo assim, não, mas é para tapar o buraco, você vem com essa história furada aí, uma estrutura muito grande que eles não têm, e o buraco, cuida disso, cuida daquilo. E assim, chegando Ah, um imagina. topógrafo para reclamar, assim, olha aqui, seu projeto está em coordenadas erradas, e discutindo, claro, está em coordenadas planas. Ele falou, mas não se usa coordenada plana, eu sou topógrafo da CENIBRA, e a gente não usa, está contra a lei. Eu falei, não, contra a lei está você, bicho. O negócio urbano é plano. O chão da sua casa é plano, não é? Então, é só converter as coordenadas. Você pega o seu programa aí de topografia de fazenda e converte que as coordenadas planas ficam geográficas, ficam do jeito que você quiser. Elas não estão erradas. Inclusive, a minha lei, a lei de urbanização, manda fazer assim. A sua, que você está falando que eu estou errado, que a gente está discutindo de pontos de vista diferentes, leis diferentes e tal. E ele ficou invocado. Você não vai fazer isso, não vai corrigir isso. Eu falei, não, não vou corrigir. Corrigir seria fazer errado. Mas essa nossa discussão está servindo para isso. Assim, você já entendeu como é que conversa, faz o que você quiser. E não é possível fazer mapas georreferenciados inteiramente planos. Então, você faz. E queria outra coisa que reclamar. Pô, tem um monte de quadrante aqui, eu vou ter que juntar essa jossa toda. Assim que se faz. Então, serviu para ter uma discussão. Essa Sim, discussão, que às vezes critica, xinga e tal, eu acho um grande avanço. Que sim, sim. o Estatuto da Metrópole, por exemplo, disse que o Vale do Aço não pode ser uma região metropolitana. A critérios atuais, ele não poderia pleitear. Sim. Quando a gente estava acabando o PDDI, a gente foi estudar, assim, mas quem poderia? Só Montes Claros poderia, porque os critérios são outros. Mas aí tem o tal planejamento regional que eu estou vendo funcionar. Belo Horizonte agora tem um novo plano diretor, os planos diretores regionais, e o povo não sabe que existe. Às vezes eu falo, você lê o plano diretor regional, está tratando de algum assunto, um projeto lá num lugar, o cara vem com. Ele mal leu o plano diretor, ele fala que não entendeu nada, que estava acostumado com o plano anterior. Aí eu falo, mas é pior. Assim, tem o plano diretor regional, tem as ADS, tem os planos viários prioritários, tem uma penca de planos aí. Esse cara que estava Sim, acostumado com o plano diretor já era uma raridade, uma pessoa que estava acostumada. sim. Ele fica de novo chateado. Assim, poxa, mas é o problema Mas que a isso gente é está muito falando. legal, né, Rogério? Eu acho assim, até, na verdade, assim, seguindo aquilo que a gente tinha pensado e tal, das 19 horas, a gente até está passando, né? Mas eu acho que dessa conversa de hoje, assim, que a gente trouxe para mais próximo, né, daquilo que a gente começou a falar na live passada, eu acho que o mais interessante é de nós pensarmos realmente no avanço naquilo que a gente sabe de quão
importante é, que é um estudo de planejamento, que a gente sabe que acontece muito, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e tal, e que aqui a gente fica bem carente. E aqui na região a gente teve isso, né? Na região metropolitana do Vale do Aço, como exceção, inclusive, nós tivemos esse estudo que aponta para alguma direção, né? Seria muito interessante, inclusive, se uma próxima live a gente até só discutisse sobre o plano diretor, mas passando por esses pontos, mesmo, assim, mobilidade. O que que, o que foi traçado, né, assim, enquanto mobilidade? O que que a gente consegue vislumbrar? Que desdobramentos possíveis são esses? E depois, como é que a gente pode falar sobre desenvolvimento sei lá, desenvolvimento econômico? E aí depois, como é que isso dialoga? Como é que o desenvolvimento econômico pode dialogar com a mobilidade urbana? E por aí vai. Mas o que é interessante que eu percebo, assim, até como uma conclusão, é, é que diferente, né, de um plano diretor dessas cidades e tal, esse plano diretor aí integrado, ele cria um elo, mesmo que seja É, ainda num campo de uma teoria, mas ele cria um elo entre esses municípios que a gente sabe que não existe, né? Infelizmente existe muito pouco, na verdade engatinha nesse sentido, mas ele cria um momento de reflexão, que é isso que você está falando. Ele promove uma reflexão e que seja um avanço, cara, inimaginável. Isso é um e muita avanço coisa realmente começou a enorme. funcionar. Você vê que a anuência prévia, coisas assim, não tinha estrutura, Sim, nem se examinasse. Tinha, assim, você tinha que mandar para Belo sim, Horizonte, mas era uma dificuldade, uma complicação que na prática não tinha nem como fiscalizar. Então essa sim. estrutura é implantada, eles começam, contratam os tais arquitetos e engenheiros para trabalhar com isso, a agência agora tem uma opção de Uhum, arquiteto, e aí se começa a fazer uma coisa que era, assim, se falar, qual foi o grande diagnóstico do DDI? Falta coesão institucional. Não, uhum. ninguém. Então precisa ter isso, precisa ter um arranjo institucional. E aí começou a ter, meio com discussões, mas começou a ter. Sim, É, e falta também a grande medida do plano de mobilidade, por exemplo, era fazer um plano de mobilidade, começar a fazer um. O ordenamento sim, territorial definiu uma opção de coisa. Aqui é uma região para isso, ali é para aquilo, aqui pode isso, aqui pode aquilo. E, enfim, é um começo, é um primeiro degrau, mas sim, se não tivesse sem esse dúvida. primeiro degrau, você não tinha como começar essa escada do quinto degrau em diante. Então, isso já foi feito. A gente precisa continuar a fazer isso. Está sendo feito, sempre aos trancos e barrancos, mas está sendo feito. Vai Sim, tocando sim. para frente e tal. E É isso é muito muito bom. interessante isso. Então, Rogério, é interessante isso. Quando nós começamos a pensar dessas lives, né, chamado Nós Urbanos, fazendo esse trocadilho aí dessa pluralidade de pessoas, né, como nós, mas o nó também como essa oportunidade dessas coisas se cruzarem, dialogarem, esses elos que a gente até está falando aqui enquanto esse plano diretor integrado e tal. É muito interessante porque eu acho que falar dessa aglomeração urbana aqui especificamente na nossa região é tratar desses vários pontos que a gente tratou aqui, assim, até agora, né? Até de maneira muito superficial, é bom que deixar claro, né? É um diálogo, né? É uma E você, conversa, como falando convidado, tudo, tá explanando sobre as né? suas experiências e tal. Mas é muito interessante nós pensarmos nisso. Como é que são camadas, né, cara? Como é que essas discussões acontecem em camadas, assim, super complexas, né? Uma porção que é super histórica, uma porção que ela é super da expectativa, uma porção que é muito daquilo que a gente consegue enxergar enquanto leigo, né? Aí depois uma visão que ela é técnica. Essas coisas todas, quando a gente encaixa, faz um sanduíche dessas coisas todas, né? A gente está nesse momento que eu acho que é muito importante, que talvez ainda não tenha acontecido. Isso é muito interessante nós pensarmos, né? As camadas antes a gente enxergava de maneira muito fragmentada, elas não dialogavam e tal. A gente está no momento, com um estudo como esse, e inclusive agora com as novas tecnologias, que possibilita a gente talvez assim enxergar essa coisa do alto e a sobreposição dessas coisas todas e pensar como que o diálogo disso tudo acontece. E é de um avanço absurdo isso, né? E eu acho que a gente vai colher os frutos disso muito em breve, né? A Então, gente assim, quanto à vai. aglomeração urbana, eu estou falando assim,
tecnicamente até, né? Enquanto aglomeração urbana, essa complexidade de coisas que se cruzam e tal, a gente está começando, pode ser que a gente esteja começando a tomar as rédeas disso, né? A coisa É, deixa de ser só um desdobramento, um fenômeno natural ali, que a gente não tem muito controle, e a gente passa até aquilo que a gente estava falando nas lives anteriores, assim, né? De cenários, né? É impossível você fazer cenário se for simplesmente pelo feeling, né? Até é possível, mas assim, deixa de ser técnico, né? Aquela coisa que o cara olha para as nuvens assim e fala vai chover, ou aí o outro vai e discorda, né? Passa a ter dados, né? A gente tem dados, foi o que esses você dados eles falou. se cruzam, geram novas informações, e isso é de um avanço absurdo, né? Isso é muito interessante. Começaram a fazer isso, começaram a costurar isso. As soluções Sim, prontas, sim, básicas, elas nunca existiram, né? Então, toda vez que sim, tem depositam uma certa esperança inútil em umas coisas. Pensou que ia sim, consertar um buraco, mas não é nem para isso, é para ter um planejamento. E a gente não sim, tinha estrutura de planejamento, a gente continua muito ruim de estrutura de planejamento, né? A gente já deu uns passos sem enormes. dúvida. Então, Sim. jogado fora, Rogério, né? sim, sim. Ó, eu gostaria que a gente tivesse próximas lives aí, discutindo dentro dessa questão Vamos, do nós urbanos, a gente tivesse uma quarta, uma quinta, uma sexta. A gente tinha pensado de 4 a 5, né? Se for quatro, vamos, a próxima é a última. Se for 6, a gente ainda tá, a gente tá vamos. na metade, né? Enquanto a gente estiver vivo e estiver dando para fazer, vamos fazer. Eu não sei se isso é Vambora. bom. Eu acho interessante esse formato, porque é uma conversa, não dá tempo de consultar nenhum fato correto e tal, é tudo meio de Sim, memória, de cabeça, mas isso sempre é útil, tanto que eu percebo uma coisa nessas lives, e eu estou deixando elas gravadas no meu canal do YouTube, né? Aí eu vejo que acontece de muito mais gente ver depois do que propriamente sim, ao vivo, né? Porque deve ter alguma vantagem. Eu estava até querendo depois, com calma, fazer cortes do. Porque é um negócio que sim, tem duas sim, horas de conversa, 1 hora e meia de conversa, separar os cortes e botar as referências, como eu comecei a colocar no YouTube. Isso que foi falado aí, o link está aqui, para a pessoa poder sim, clicar sim, e olhar lá. Aí a gente pode ir falando isso, pode ir organizando, a gente vai estruturando do mesmo jeito, né? Degrau a degrau, passo sim, a passo. sim. É isso aí. Maravilha. Rogério, Vamos pô, acabar, porque eu novamente estou eu gostaria de te 19, agradecer, cara. são 19 Hã? quase 15, cara. A gente É, fica cara, não. todo que eu Vamos. passando assim, que está entrando, É, cara. mas é isso. Pô, eu gostaria novamente de agradecer, cara, por ter Não, topado eu estar aqui, agradeço. né, junto comigo aqui, junto com o pessoal assistindo e tal, nos dando essa oportunidade de refletirmos sobre o Vale do Aço, sobre as aglomerações urbanas em Minas e no Brasil como um todo, e até fazendo essa ponte com outros países, a experiência dos outros países. Ó, Tá? eu acho que uma próxima live a gente pode talvez entrar especificamente, fazer um escaneamento do PDDI, se você achar bacana, ou a gente já pode partir para uma discussão talvez meio mundo, assim, a gente ampliar essa Não, o escala jeito absurdamente e discutir estrutura, o o jeito mundo, que um assim, né? PDD estrutura serve para qualquer outro lugar. Os eixos e o que cada eixo trata e como que ele Sim, divide, eu acho que é uma conversa válida para qualquer lugar, sim. para um plano Uai, diretor pequeno ou para um plano talvez, nacional grande. sim, A gente talvez seja pode uma conversa interessante a gente pegar o é, PDDI e discutirmos então o PDDI, mas aí a gente talvez tenha até uma outra que a gente vai e começa a falar sobre o mundo, né, cara? Assim, aí é, tem uma diversidade de coisas acontecendo no mundo, né, cara? Muito até pelas tecnologias e que assim, que aí também aí já é novos mundos, né, cara? Assim, de discutir, discutirmos, né? Jejeca, vamos concluir então, cara? e agradecer esse povo todo que entra aqui, que eu não vejo, eu só vejo subindo, fulano entrou. Meu telefone parou aqui no Esdras, que foi a segunda pessoa que entrou. Aí eu Ah, tô é. tentei mexer, mas não anda. No computador é que eu Sim, vejo sim. passando. Mas Bem, então tá, Jejeca, então, eu também gostaria muito de agradecer, próximo a gente, todo gente mundo que marca está aí. acompanhando. E Sim, vamos marcar umas próximas. como E fica se eu, gravado no seu Instagram lá, o pessoal pode pular com comentários, né? sim, Então, sem dúvida. E a gente
quiser dar dicas, inclusive, pô, é a hora, né? Dicas para o próximo Nós Urbanos, acho que seria massa. Certo? Isso aí. É isso aí. Valeu. Pessoal, obrigado então, Rogério. Foi um prazer novamente, cara. Um grande abraço. Esse negócio, esse pessoal, muito bom conversar. É isso aí. Valeu, gente. Falou, Um abraço. Valeu, valeu. Jejeca. Tudo de bom. Eu que agradeço.